Olá, eu sou o professor Jacques Fernandes, vou estar com vocês na disciplina de Educação e Tecnologias Digitais. Minha formação é Sistemas de Informação, eu tenho mestrado em Biotecnologia. Na oportunidade, nós desenvolvemos um aplicativo que facilita o processo de ensino-aprendizagem da medula espinal. Tenho um doutorado em Biotecnologia também, trabalhamos com inteligência artificial, nessa oportunidade voltada para a área da saúde, diagnóstico e prognóstico de doenças negligenciadas. Hoje nós vamos discutir algo que parece bem óbvio, né? Mas não é, acaba não sendo, que a tecnologia ela está em toda parte, a gente já ouviu isso, né? Mas será que ela está realmente melhorando, por exemplo, a aprendizagem? Essa é uma pergunta que vai guiar toda a nossa aula e toda a nossa disciplina. Então, vamos lá. Então, nós vamos trabalhar com tecnologias digitais e metodologias ativas na educação, na aula 1 dessa disciplina de educação e tecnologias digitais. E nós vamos discutir hoje um tema central para a educação atual, que é como as tecnologias digitais, quando bem utilizadas, podem transformar o processo de ensino e aprendizagem. Então, nós estamos falando de um conjunto de recursos, quando a gente fala de tecnologias digitais e metodologias ativas na educação. Nós estamos falando de um conjunto de recursos, de ferramentas e ambientes digitais utilizados para mediar, potencializar e transformar os processos de ensino-aprendizagem. Então, na literatura, as tecnologias digitais, elas alteram a relação com o conhecimento, o acesso à informação e as formas de interação, né? Então, não são apenas instrumentos, são ambientes de aprendizagem. É nesse sentido. Então, quais são os nossos objetivos, né? Nós vamos trabalhar em 3 níveis: entender o papel das tecnologias digitais, compreender o que são metodologias ativas e, principalmente, conectar essas duas coisas. Porque, segundo alguns autores, o problema não é a falta de tecnologia, é a falta de intencionalidade pedagógica. Então, nosso foco aqui não é só entender tecnologia, né? Mas refletir sobre como ela impacta a forma de ensinar e aprender. E espero que ao final da aula vocês devam conseguir enxergar essa relação entre tecnologia, metodologia e aprendizagem. E quais são os conteúdos que nós vamos abordar? Tecnologias digitais na educação, conceito e impacto, ferramentas educacionais digitais, como ambientes virtuais de aprendizagem, aplicativos, plataformas, as metodologias ativas, né, como sala de aula invertida, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem colaborativa, qual é o papel do professor, né, e sobre a ética e o uso crítico dessa tecnologia. Utilizamos como fundamentação ferramentas, autores disponibilizados no planejamento de ensino, onde basicamente nós temos duas vertentes: tecnologias digitais, que tornam o ensino mais interativo, as metodologias ativas, que colocam o aluno no centro da aprendizagem, né? Essas são duas máximas. E aí, como síntese didática da nossa disciplina, a tecnologia, ela não ensina sozinha, ela potencializa metodologias centradas no aluno. Então, nessa perspectiva, vamos começar fazendo uma provocação.
A tecnologia, ela melhora automaticamente a aprendizagem? Pense um pouco, porque essa resposta ela não é tão óbvia quanto parece ser, né? Então, você tem acesso a tudo. Você tem acesso a vídeos, a plataformas, a inteligência artificial, a conteúdos, mas não aprende. Por quê? Né? Então, essa é a pergunta central na educação contemporânea, né? A tecnologia melhora automaticamente a aprendizagem? A tecnologia, eu posso dizer, segundo os autores, redefine tempo, espaço e interação na educação. No contexto atual, a gente já sabe, vivemos uma sociedade digital altamente conectada, né? Nós temos aí a expansão do ensino, no ensino remoto, principalmente, e uma diversidade de formas de aprender, né? Então, a forma como nos comunicamos, como trabalhamos, como aprendemos, mudou profundamente, né? E a literatura mostra que a tecnologia ela rompeu barreiras, né? Barreiras de tempo, barreiras de espaço, mas isso por si só não garante aprendizagem de qualidade. Segundo Bach e Morin, as tecnologias digitais mudaram a forma de acessar a informação, de se comunicar e principalmente a forma de aprender. Mas vamos lá, vamos prestar atenção em uma coisa: a abundância de informação não significa aprendizagem. Então, o foco não é a tecnologia, pessoal, mas as novas possibilidades de expressão, de interação, de construção do conhecimento. As tecnologias digitais na educação, quando falamos, não estamos falando só de ferramentas, né? Nós estamos falando de ambientes virtuais de aprendizagem, de verdadeiros ecossistemas digitais, né? Nós estamos falando de mediação do conhecimento. Então, o destaque da literatura, quando se fala em tecnologia, é que a tecnologia ela impacta, ela altera o tempo, o espaço e a relação com o conhecimento. Então, não são apenas ferramentas, são mediadores da aprendizagem. É nesse aspecto. Com relação ao impacto das tecnologias. Então, a aprendizagem, ela torna-se mais interativa e centrada no aluno, quando do uso das tecnologias, porque a gente falou de ampliação do acesso, a tecnologia promoveu a ampliação do acesso à informação, ao processo de ensino e aprendizagem, a flexibilidade e a personalização. Então, a tecnologia ela permite algo muito importante, né? Acesso e personalização e flexibilidade. Então, cada aluno aprende no seu ritmo, e isso muda completamente a lógica tradicional, né? Mas aqui tem o problema central. E qual é esse problema? Que muita tecnologia, pouca aprendizagem. Por que isso? Porque sem estratégia pedagógica, a tecnologia vira apenas distração. E esse é um erro comum hoje em dia. Confundir o uso de tecnologia com inovação, né? Colocar um slide bonito, interativo, usar um aplicativo, não significa inovar. Então, tecnologia é diferente de aprendizagem, né? O uso excessivo de tecnologia sem intencionalidade não vai provocar aprendizagem. Então, qual é a pergunta? Qual o papel do professor nesse cenário que a gente está construindo aqui?
Morin ele diz o seguinte: o professor, ele deixa de ser o transmissor e passa a ser apenas o orientador. É aqui que entra o professor, né? Ele é o mediador, ou seja, não é quem entrega conteúdo, é quem orienta o aprendizado, né? Então, o papel do professor, mediador, curador de conteúdo, facilitador da aprendizagem, mas é sobre isso que nós estamos falando. O professor não perde importância, ele apenas muda de função, ele deixa de ser o protagonista, o transmissor do conteúdo, do conhecimento, passa a ser um mediador da aprendizagem, né? Ou uma expressão mais nova, o designer de experiências educativas, né? Poderíamos chamar assim também. E nesse contexto surgem as metodologias ativas. Essas metodologias, conceitualmente, elas são abordagens pedagógicas centradas no estudante, que promovem aprendizagem por meio da participação ativa do aluno na resolução de problemas e na investigação e construção do conhecimento. Isso nós estamos falando conceitualmente, né? Então, as metodologias ativas têm abordagem centrada no aluno, aprendizagem pela ação, resolução de problemas. E como o Bach Morin, ele dizem, aluno é protagonista, né? Ou seja, o foco é no protagonismo do aluno. Então, a metodologia ativa envolve dizer que nós estamos falando de aprendizagem ativa. Aprendizagem ativa envolve fazer, pensar, refletir. Foco no protagonismo do aluno. Então, as metodologias ativas colocam o aluno no centro, né? O aluno deixa de ser passivo e passa a construir ativamente o conhecimento, passa a ser também um protagonista do seu processo de aprendizagem. Então, o aluno ele aprende por investigação, resolução de problemas, né? Ou seja, na construção do conhecimento. Essa é a ideia de metodologias ativas, porque elas trabalham com participação, elas trabalham com autonomia, e a autonomia pressupõe criticidade, colaboração e reflexão. Ou seja, aprender fazendo, discutir pensando. Aprender fazendo, discutir pensando. É sobre isso. A criticidade em todo esse processo, ela é fundamental. Então, as metodologias ativas têm por base, repetindo, protagonismo do aluno, aprendizagem significativa, né, a interação, reflexão, e tudo isso rompe com o modelo tradicional, ok? Nós vamos mais à frente falar um pouco mais sobre essa questão da criticidade. O aprender fazendo, isso não é novo, pessoal, né? O John Dewey, ele já definiu o que ele chamou de learn by doing, que é aprender fazendo. E Paulo Freire falava seguir a linha do doing, que é aprendizagem crítica, né? O que muda hoje é que o uso da tecnologia potencializa tudo isso, né? E quem foi o John Dewey? Foi um filósofo, psicólogo, um educador, né, americano, viveu ali entre 1959, 1859 e 1952. Ele é considerado um dos principais pensadores da educação moderna, da chamada educação progressista, perdão. Então, o que ele defendia? Ele criticava o ensino tradicional, já naquela época, baseado em memorização, em aulas expositivas e aluno passivo. Ele propunha uma ideia que era: o aluno aprende melhor quando participa ativamente do processo. É o chamado learn by doing, o que significa aprender fazendo, né?
Então, não basta explicar, é preciso praticar. Não basta ouvir, é preciso experimentar. Não basta decorar, é preciso aplicar, né? E Paulo Freire, né? Como é que Paulo Freire entra nisso aí? Paulo Freire foi um dos maiores educadores do mundo, conhecido por desenvolver a chamada pedagogia crítica, né? Educação libertadora, olha aí a importância da criticidade, hein? E qual é a ideia principal do Paulo Freire? A educação não deve apenas ensinar conteúdos, né? Mas formar pessoas críticas, conscientes da realidade. Então, a aprendizagem crítica, segundo Paulo Freire, é o processo em que o aluno aprende a refletir sobre a realidade, a questionar o mundo, né, e a compreender problemas sociais, agir para transformá-los, né? Então, a aprendizagem crítica, na verdade, é o desenvolvimento dessa capacidade de compreensão, de questionamento, né, de poder transformar a realidade por meio da educação. Então, o conhecimento ele é construído, ele não é transferido. Isso é o aprender fazendo. E nesse contexto da aprendizagem, das metodologias ativas, tem a sala de aula invertida, né? Que conceitualmente é um modelo pedagógico em que o conteúdo é estudado preventivamente, ou seja, anteriormente, geralmente disponibilizado online ou disponibilizado para o aluno por outro meio, e o tempo da aula é utilizado para quê? Discussão, resolução de problemas, né? Algumas atividades práticas. E qual é o fundamento disso? É o deslocamento do conteúdo para fora da aula, né? O foco é na aprendizagem ativa na sala de aula, ok? Então, o aluno estuda antes na sala de aula invertida. E o tempo da aula é usado para discutir e resolver problemas, de aplicar, de preferência, esse conteúdo. Então, na sala de aula invertida, acontece uma mudança estrutural, né? O conteúdo vai para fora da sala e a aprendizagem acontece dentro da sala. No segundo a literatura, isso permite o quê? Mais interação, prática, feedback, né? Então, a sala de aula invertida é um recurso de metodologias ativas. Um exemplo aqui real, você assiste um vídeo antes e na aula nós podemos discutir, nós podemos praticar, tirar dúvidas. Então, isso torna a aula mais ativa, né? Fazer debates, resolver exercícios, ou seja, mais tempo para aprender ativamente, né? Construir o conhecimento. E a aprendizagem baseada em problema? Uma vez que a gente está falando de metodologias ativas, falamos sobre saúde investida e agora aprendizagem baseada em problemas. Conceitualmente, há uma metodologia em que os estudantes aprendem por meio de desenvolvimento, né, de projetos relacionados a problemas reais, ou seja, integrando teoria e prática, né? Na, Nessa metodologia, que é aprendizado baseado em projetos, o aluno resolve problemas reais. Isso conecta o conteúdo com o mundo real. Então, você resolve problemas reais, você produz soluções. E essa metodologia, baseada em projetos, trabalha com algo essencial, né? O pensamento crítico, a tomada de decisão e a aplicação prática. Um exemplo, criar uma proposta de aula digital para uma escola pública. Imagine, vocês precisam criar essa proposta. Então, vocês não estão só aprendendo, estão produzindo quando se trabalha com aprendizado baseado em projeto. Então,
existe uma diferença. Estudar sobre tecnologia, criar uma solução com tecnologia. Aqui é onde ocorre a aprendizagem significativa, né? Então, a gente pode trazer aqui uma problemática, uma determinada temática, né? E fazer uma proposta e trabalhar essa proposta na sala de aula, junto aos alunos, trabalhar proposições, entendendo das tecnologias, as utilidades que elas permitem, né? E a criticidade, né, na construção dessas soluções. Quando nós temos a aprendizagem baseada em projetos, temos também a colaborativa, né? E a gente pode integrar, inclusive. Porque, conceitualmente, a aprendizagem colaborativa ela ocorre por meio da interação entre os estudantes, promovendo a construção coletiva do conhecimento, né? Por isso que as metodologias, algumas, a gente pode trabalhar em conjunto, né? Então, a aprendizagem colaborativa reforça algo essencial. Aprendemos muito com os outros, né? A, é uma metodologia que também destaca algo importante. Aprender é social, né? Por isso é trabalho em grupo, é construção coletiva, né? Essencialmente, quando fala em aprendizagem colaborativa, nós estamos falando que o conhecimento se constrói na interação, ok? E nós temos o ensino híbrido, né? Falando de metodologias ativas e das tecnologias, né, digitais, nós temos o ensino híbrido, que é um modelo educacional que combina atividades, né? Atividades online, presencial, o que permite uma maior flexibilidade, né? Permite personalização e eu não diria que permite autonomia, mas exige um pouco mais de autonomia. E a autonomia, como eu disse anteriormente, pressupõe criticidade. E qual é a fundamentação do ensino híbrido? Porque quando a gente fala em ensino híbrido, a gente está falando de integração de ambientes, de uso estratégico das tecnologias digitais de informação e comunicação. Beleza? Guarda esse aqui. Tecnologia mais metodologia. Isso é fundamental. Tecnologia sozinha não transforma. O que transforma é a estratégia pedagógica. Então, retoma a intencionalidade. O que transforma é a estratégia pedagógica, né? Tecnologia é meio, é meio. Metodologia é estratégia, aprendizagem, objetivo. Tecnologia é meio, metodologia é estratégia, a aprendizagem é objetivo, ok? E onde entra a ética nesse contexto? Em todas as partes e épocas da nossa vida ela entra, obviamente. Utilização consciente, responsável e crítica das tecnologias digitais, considerando privacidade, segurança e impacto social, né? Então, qual é a fundamentação do uso da ética e do uso crítico das tecnologias? A formação crítica do educador permite responsabilidade no uso dessas ferramentas. Por isso, o uso consciente, a, a se preocupar com a privacidade e a responsabilidade no uso das ferramentas, ok? Uso ético, tecnologia exige responsabilidade, né? A literatura destaca
é, a importância da consciência social, né, da responsabilidade do uso das ferramentas, das tecnologias. E qual é o desafio, pessoal? Nós temos desafios reais, né? Porque o uso superficial das tecnologias, né? Ou seja, a tecnologia é utilizada, mas quem a utiliza não se apropria, não entende conceitualmente, né, a tecnologia que ela dispõe, que ela escolheu utilizar. Então, esse uso superficial não é uma, uma problemática da educação, né? Sigmund Bauman, que é um filósofo polonês, já fala sobre a superficialidade das relações, né? E se a gente está falando da superficialidade das relações sociais, a educação, obviamente, não ia ficar de fora. Então, isso não é um fenômeno da educação, é um fenômeno social. Então, o uso superficial o uso superficial das ferramentas, né? A falta de planejamento e a desigualdade social. Esses são três desafios reais, porque é desigualdade no acesso, né? A falta de formação docente, no que tange especificamente aqui ao uso dessas ferramentas, e o que acaba permitindo o uso superficial das tecnologias. Então, eu gostaria que vocês refletissem agora comigo. Qual tecnologia, então, realmente já ajudou vocês a aprender, né? E qual tecnologia você usa realmente para aprender? Ou pensar? Tecnologia amplia, né? Tecnologia orienta, né? E o professor vai mediar esse processo. Então, as metodologias ativas dão sentido, né? O professor media o processo, a tecnologia amplia as possibilidades. Então, não é a tecnologia que transforma a educação. Para finalizar, não é a tecnologia que transforma a educação, né? É a forma como usamos a tecnologia. As metodologias ativas, elas estão disponíveis, elas são possíveis, nós precisamos nos apropriar das metodologias, né? Ou seja, conceitualmente entender. E nós temos as ferramentas tecnológicas, né? As ferramentas digitais, que nós podemos aplicar, né? É, essas metodologias. Então, a tecnologia por si só não faz educação. A tecnologia por si só não facilita, né, o processo. É necessário e fundamental que haja a intencionalidade pedagógica, o planejamento, a apropriação do conhecimento, das metodologias, depois, das tecnologias, né, para daí utilizarmos e alcançarmos verdadeiramente facilitarmos o processo de aprendizagem. Então, não é a tecnologia que transforma a educação, mas a forma como ela é usada, ok? Então, eu vou deixar aqui uma atividade para vocês escolherem uma tecnologia, uma metodologia ativa, obviamente, para você efetivar, fazer acontecer uma metodologia ativa numa temática que você pode escolher, né? Você tem que escolher uma tecnologia que seja apropriada, né?
Então, pense aí em uma tecnologia, uma metodologia ativa e como elas podem ser utilizadas juntas, né? Porque no nosso encontro online, eu vou cobrar isso de vocês, eu quero que vocês me mostrem, né, uma proposição, o uso de uma metodologia ativa e de uma tecnologia, né? Na próxima aula, nós vamos trabalhar ensino híbrido, né, dando continuidade às metodologias ativas, gamificação, no entendimento, que é a gamificação. Vamos falar sobre inteligência artificial na educação, né? Nós temos aqui alguns desafios que são sobre inclusão digital e desigualdade, uma vez que nós estamos falando sobre tecnologia na educação. E quando a gente fala sobre tecnologia digital, um dos fundamentos é que elas auxiliam nessa desigualdade. Mas será que realmente elas ajudam a mitigar a desigualdade? Né? Isso é um desafio. E falar um pouquinho sobre a formação docente nesse contexto das metodologias e das tecnologias no processo de aprendizagem. Então, basicamente, essas são as referências, né? O referencial que a gente utilizou para a construção da aula 1. Então, por hoje é isso. Até a próxima aula. Tchau, tchau.